Olá pessoal que acompanha aqui o canal da Tag Experiências Literárias. No Elementar, meu caro associado, de hoje eu vou dar algumas dicas para vocês a respeito do próximo livro, do livro que nós vamos receber em junho, para ver se vocês aí descobrem qual será ele. Eu estou com a revistinha do mês de maio e sempre, no final, na última página, nós já temos algumas dicas. Então aqui a curadoria, vai ser da Eliane Brum, uma super jornalista, super premiada, e tem um textinho então aqui que fala: mais de 40 prêmios nacionais e internacionais fazem de Eliane Brum a jornalista mais condecorada da história do Brasil. Sua trajetória de repórter e escritora contabiliza milhares de quilômetros do solo brasileiro percorridos para contar as histórias dos marginalizados pela sociedade e, por outras vezes, para questionar as versões oficiais dos fatos. Documentarista, repórter, escritora, mas principalmente escutadeira, Eliane Brum é a curadora de junho. Sua indicação traça a história de uma mulher que leva uma vida tediosa com seu marido ingênuo e dependente. Durante uma de suas aulas de arte, descobre a existência de uma jovem sedutora que levará a protagonista a aprofundar pouco a pouco em um jogo de seduções, mentiras e traições. Então parece bem dramático, o livro que nós vamos receber. É interessante porque já vou começar aqui falando a principal característica para mim do próximo livro. Ele faz parte do cânone da literatura oriental, coisa que a gente vê pouco disseminada aqui no Ocidente, ainda mais no Brasil. Eu faço estudos literários na universidade e eu tenho sequer uma matéria sobre literatura oriental. Eu achei isso excelente e eu vou explicar melhor por que também. Nós não estamos falando de autores contemporâneos como o Kazuo Ishiguro, prêmio Nobel, nem o Murakami, que também é super premiado. Eu estou falando de um escritor que nasceu em 1886, também foi muitíssimo premiado, foi cogitado várias vezes para receber o Nobel, e ele presenciou a abertura do Japão à influência ocidental quando a nossa cultura acabou se difundindo, no seu país. Porém, depois de alguns acontecimentos históricos e políticos tensos, ele acaba se fechando a isso. Ele se volta principalmente para a literatura, para a cultura de seu país, a cultura nipônica, para trazer a sua literatura, e isso vai trazer uma coisa interessante pra gente, que é saber que suas obras refletem a cultura oriental realmente. Então você pode pegar o livro dele e entender coisas, ou pelo menos praticar a empatia, que um outro povo, um povo distante, do qual a gente pouco tem informações aqui no Ocidente, acabou produzindo. Eu acho isso excelente, é fenomenal, é coisa que a literatura tem que fazer. Então, ponto positivo aí para o nosso próximo livro. Eu tô bem ansiosa para lê-lo por conta disso. Eu falei, que ele foi muito premiado em seu tempo, ele foi um dos romancistas mais populares, e também por conta disso ele ganhou, póstumamente falando, ele ganhou um prêmio lá no Japão com o seu nome, que é um prêmio bem cultuado, Ele gostava muito de escritores ocidentais como Oscar Wilde, o Poe e também o Baudelaire. E uma das coisas interessantes sobre a sua obra é que ela fala praticamente sobre a sexualidade do indivíduo, e isso aplicado em diversas facetas. No seu último livro, ele cria um protagonista de 77 anos, um senhor de idade, portanto, que ele é atraído e manipulado sexualmente por sua nora. Nisso a gente já percebe que a questão do psicológico aqui é fundamental em sua obra. E justamente porque no livro que nós vamos receber, que aí tem como título apenas uma palavra, um substantivo que é bem impactante, nós temos também uma história aí que vai discutir bastante a sexualidade de uma protagonista mulher. E foi uma obra extremamente transgressora, porque traz à tona um amor lésbico. Foi publicado em 1931, então realmente, para aquele tempo, para aquela época,
esse tipo de história hoje já seria aí super impactante, né, chocante, vamos dizer, imagine para aquela época. Mas também transgressora porque ele vai discutir alguns atos extremos que o ser humano é capaz de praticar por conta de um amor, de uma paixão incontrolável. É interessante até a gente mencionar isso porque, como é uma literatura oriental, a gente percebe que muito do sentimento do homem oriental é colocado aqui pra gente em evidência e a gente percebe algumas diferenças também nisso. É muito legal notar essas diferenças culturais. A protagonista é então quem vai narrar a história pra gente, na verdade, para um interlocutor que algumas pessoas acabam relacionando ao escritor mesmo do livro, e o enredo envolve então a vida dessa mulher que é casada com um homem, mas acaba conhecendo uma mulher nas aulas de artes que ela frequenta, só que depois de um tempo, né, quando ela já está seduzida por essa mulher, acaba aparecendo uma outra pessoa e criando aí um triângulo amoroso repleto de ciúme e traição. A psicologia é aqui o que realmente importa, não apenas as questões sexuais, né, a tensão sexual que há no livro. Então vai ser muito bacana a gente notar essas questões, essas nuances de construção de personagem, do pensamento de cada um deles, do ato, da conduta deles. Então por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas que eu trouxe hoje pra vocês. Se vocês descobriram qual será o livro, deixa aqui nos comentários pra mim, só não se esquecendo de não dizer qual é o título abertamente pra gente não dar spoilers pros nossos colegas que ainda não descobriram. Vou ficando por aqui, a gente se vê na resenha do livro do mês de junho pra gente conversar melhor sobre essa obra que eu estou tão animada pra ler. Um grande beijo e até lá então. Tchau, tchau!